Milionário encontra recepcionista dormindo no balcão do seu hotel de luxo. E o que ele faz? Deixa todos sem acreditar. O silêncio da madrugada era absoluto. Apenas o som distante das ondas quebrando contra as pedras da orla se misturava ao ruído baixo do relógio dourado preso ao pulso de Enzo Salvatore. Ele caminhava pelo saguão de seu próprio hotel, um dos mais luxuosos do país, após uma reunião desgastante com investidores estrangeiros. Mas, ao se aproximar do balcão da recepção, parou abruptamente. Ali, sentada na cadeira, dormia uma jovem. Seus braços magros serviam de travesseiro improvisado e sua respiração era lenta e profunda. A fraca luz do lustre projetava sombras delicadas sobre seu rosto exausto. Ela não deveria estar ali. Funcionários do Grand Imperial não dormiam em serviço. O olhar de Enzo endureceu. Ele era um homem de negócios, dono de um império construído com disciplina e controle absoluto sobre tudo. Mas, por algum motivo, aquela cena o fez hesitar. Em qualquer outra situação, teria demitido a pessoa sem sequer questionar. No entanto, algo naquela jovem o impediu. Ele inclinou-se ligeiramente e, sem perceber, prendeu a respiração. Havia olheiras profundas ao redor dos olhos fechados dela, e sua roupa estava impecavelmente passada, mas desgastada. O crachá pendurado ao redor do pescoço revelou seu nome, Camila Duarte. O nome lhe soava vagamente familiar, mas Enzo não teve tempo de buscar na memória. No instante seguinte, Camila sobressaltou-se, despertando de súbito. Seus olhos castanhos encontraram os dele, e ao perceber quem estava à sua frente, ela empalideceu instantaneamente. "Sim, senhor Salvatore", gaguejou levantando-se tão rápido que quase perdeu o equilíbrio. "Me desculpe, eu não queria. Foi só por um instante. Eu prometo que isso não vai acontecer de novo." Ela parecia prestes a chorar, e a voz trêmula carregava um desespero genuíno, mas Enzo não disse nada de imediato, apenas a encarou, sentindo um incômodo estranho dentro do peito. "Por que você estava dormindo aqui?" perguntou, a voz baixa e firme. Camila desviou o olhar, mordendo o lábio. Eu fiquei depois do meu turno para cobrir uma colega e acabei pegando no sono. Eu sei que é imperdoável, mas por favor, eu preciso desse emprego." O milionário permaneceu em silêncio. Seus olhos, treinados para detectar fraqueza nos negócios, captaram algo muito mais profundo na jovem à sua frente. Ela não estava apenas cansada, ela estava destruída. Enzo poderia demiti-la ali mesmo, encerrar o assunto e seguir sua noite. Mas, naquele momento, algo dentro dele o fez tomar uma decisão que surpreenderia a todos, até mesmo a si mesmo. Ele não sabia que aquela escolha mudaria sua vida para sempre. O silêncio que pairava no saguão do Grand Imperial foi quebrado apenas pela respiração trêmula de Camila. Seu coração batia acelerado no peito, como se estivesse à beira de um abismo. Diante dela, Enzo Salvatore a encarava com aqueles olhos profundos e indecifráveis, o rosto esculpido como mármore, sem qualquer traço de emoção. Ele era um homem temido no mundo dos negócios, conhecido por sua frieza e disciplina implacável. Mas naquele momento, uma faísca de algo diferente passou por seu olhar. Camila abaixou a cabeça, esperando o pior. Já havia perdido tantos empregos antes, mas este era diferente. Era sua última chance. Se fosse demitida, não sabia como pagaria o aluguel ou as contas do pequeno apartamento onde vivia com sua avó. Ela sempre trabalhou. Desde criança, sabia que a vida não lhe daria nada de graça. Sua mãe faleceu no parto, e o único colo que teve para se aconchegar foi o da avó, uma mulher forte, mas já cansada da vida. Aos 12 anos, Camila começou a trabalhar em pequenos bicos para ajudar em casa.
Aos 15, já sustentava a casa sozinha. Agora, aos 24, era recepcionista naquele hotel de luxo, enfrentando jornadas duplas e noites sem dormir para garantir que a avó tivesse remédios e comida. Mas Enzo não sabia nada disso. Ele apenas via uma funcionária dormindo em serviço. Ele poderia simplesmente dispensá-la e seguir com sua noite. Era o que qualquer outro empresário faria. Mas ele não era qualquer um. Sem desviar o olhar, ele pegou o telefone interno e discou para a gerência. Senhor Vieira, venha até a recepção agora. Sua voz era grave, cortante. Camila engoliu seco. Estava perdida. O gerente chegou em questão de minutos, ajeitando o paletó enquanto analisava a cena com confusão. Senhor Salvatore, aconteceu alguma coisa? O milionário respirou fundo antes de responder. Assuma a recepção. O gerente piscou, atônito. Senhor? Agora, 100. Alternativa Vieira caminhou até o balcão e assumiu a posição. Enzo então virou-se para Camila, que parecia prestes a desabar. Vá para casa. Agora, os olhos da jovem se arregalaram. Mas, senhor Salvatore, sem discussão. Você está exausta. Volte amanhã no horário correto. Ela queria protestar, mas algo na voz dele a impediu. A ordem não veio com frieza, mas com uma autoridade serena e inquestionável. Sem ter escolha, Camila pegou suas coisas e saiu, ainda sem acreditar no que acabara de acontecer. Assim que ela desapareceu pela porta principal, Enzo voltou-se para o gerente, sua expressão endurecendo. Como você permitiu que uma funcionária trabalhasse 2 turnos seguidos? O homem engoliu em seco. Ela se ofereceu, disse que precisava do dinheiro. Como estava cobrindo a falta de outra recepcionista, achei que você achou errado. O tom dele era gélido. Funcionários sobrecarregados cometem erros. O Grand Imperial não pode se dar ao luxo de ter pessoas desmaiando de cansaço no balcão. Quero que reveja a escala e garanta que isso não aconteça de novo. Entendido? Sim, senhor. O gerente se afastou rapidamente, enquanto Enzo passou a mão pelo rosto, sentindo um peso estranho no peito. Algo em Camila o incomodava, mais do que sua exaustão, mais do que o absurdo de ela precisar trabalhar tanto. Seus olhos. Naquele instante, ele percebeu o que era. Ela tinha os mesmos olhos de sua falecida esposa. A constatação o atingiu como um soco. Há 7 anos, Enzo Salvatore perdeu tudo o que mais amava. Sua esposa, Helena, e sua filha, que sequer teve a chance de conhecer, morreram no parto. Desde então ele nunca mais soube o que era sorrir. Seu coração se tornou uma fortaleza intransponível, e a única coisa que restou foi o trabalho e o dinheiro, que, ironicamente, não podiam preencher o vazio dentro dele. Mas agora, ao olhar para Camila, sentiu algo que não experimentava há anos, uma lembrança doce, e ao mesmo tempo devastadora. Ele sabia que não conseguiria simplesmente ignorá-la. Sem perceber, aquela jovem já estava mudando algo dentro dele, e ele não tinha ideia do impacto que isso teria em sua vida. A noite estava fria quando Camila chegou em casa. Suas mãos tremiam ao destrancar a porta do pequeno apartamento, e assim que entrou, desabou no sofá, as lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Meu amor, o que aconteceu? A voz fraca e doce de Dona Lúcia, sua avó, veio da cozinha. Mesmo com idade avançada, a senhora sempre mantinha um olhar atento sobre a neta. Camila tentou segurar o choro, mas sua garganta parecia apertada. Vó, eu acho que perdi meu emprego. Dona Lúcia enxugou as mãos no avental e se aproximou, sentando-se ao lado da neta. Mas o que houve, minha filha? Você nunca fez nada de errado. Camila fungou e contou tudo. Como pegou no sono no balcão, como o próprio Enzo Salvatore a encontrou. E principalmente, como ele a mandou para casa sem dizer uma palavra sobre demissão. A idosa segurou suas mãos e sorriu de forma serena.
Tenha calma, meu amor. Seja o que Deus quiser, mas saiba de uma coisa, você não teve culpa. Se ele lhe mandar embora, a gente dá um jeito. A gente sempre dá um jeito. Camila assentiu, mas o medo continuava ali, latejando em seu peito. Na manhã seguinte, Camila acordou após uma noite de sono tumultuada. Tinha certeza de que, ao chegar ao hotel, encontraria sua carta de demissão, esperando por ela. Respirou fundo, vestiu o uniforme impecavelmente e, com o coração acelerado, pegou o ônibus para o trabalho. Mas assim que entrou no Grand Imperial, nada aconteceu. Nenhum olhar estranho, nenhuma conversa constrangedora. Apenas o saguão funcionando como sempre, elegante e impecável. A gerente passou por ela e apenas assentiu com a cabeça, como se estivesse tudo normal. Camila piscou, confusa. Então, ela não estava demitida? Com um suspiro aliviado, caminhou até seu posto e começou a trabalhar normalmente. Eu falei. A voz de alguém sussurrando em seu ouvido a fez pular de susto. Meu Deus, Vivian! Camila levou a mão ao peito. Você quer me matar do coração? Vivian, sua melhor amiga e funcionária da equipe de limpeza do hotel, riu enquanto equilibrava um balde de produtos de limpeza na mão. Menina, você acha que eu ia perder a fofoca do ano? Camila revirou os olhos. Não tem fofoca nenhuma. Eu só não fui demitida. Vivian olhou para ela como se estivesse prestes a dar uma notícia bombástica. Você não entendeu, né? Eu vi tudo ontem à noite. Viu o quê? A amiga encostou-se ao balcão e olhou ao redor como se estivesse prestes a contar um segredo de estado. O jeito que o Sr. Salvatore olhou para você. Camila arqueou uma sobrancelha. Que jeito? Vivian fez uma expressão dramática e fingiu segurar o rosto com as mãos. Aquele jeito de... Meu Deus, eu acabei de encontrar a mulher da minha vida. Camila soltou uma risada nervosa. Você enlouqueceu. Ele só estava irritado porque me encontrou dormindo no balcão do próprio hotel. Vivian balançou o dedo no ar. Não, não, não. Eu conheço o olhar de um homem apaixonado. E vou te dizer, ele ficou paralisado quando olhou para você. E mais, ela se aproximou ainda mais, baixando o tom da voz. Você não acha que ele te mandou para casa porque ficou com pena? Não sei. Claro que não, né, besta? Vivian riu. Ele ficou mexido. Aposto minha vassoura que o coração dele deu uma tremidinha. Camila bufou, mas não conseguiu impedir que seu rosto corasse. Você assiste novelas demais e você é muito ingênua. Vivian apontou para o relógio no saguão. Aposto que daqui a pouco ele vai arranjar um motivo para vir falar com você. Camila revirou os olhos e voltou ao trabalho, ignorando a amiga. Mas, no fundo, não pôde evitar a pergunta que ecoava em sua mente. Será que Vivian estava certa? E se... Enzo Salvatore realmente a olhou de um jeito diferente? Seus olhos eram iguais aos da esposa dele. Talvez, só talvez, algo estivesse prestes a mudar. Camila tentava ignorar os sussurros animados de Vivian enquanto organizava alguns papéis na recepção. A amiga ainda estava empolgada com a teoria absurda de que o todo-poderoso Enzo Salvatore estava interessado nela. Você pode parar com isso, por favor? Camila revirou os olhos, tentando manter a seriedade. Eu só estou dizendo a verdade, querida. Vivian respondeu cruzando os braços. E quer saber? Se ele vier aqui hoje de novo, porque tá na sua. Ai, para, Vivian. Aham, tá bom. Mas daqui a pouco, antes que pudesse terminar a frase, o próprio Enzo Salvatore apareceu. Camila sentiu o coração disparar ao vê-lo se aproximando do balcão. Ele estava impecável como sempre. Terno escuro perfeitamente alinhado. Expressão séria e um olhar afiado que parecia enxergar além das aparências. Tem alguma correspondência para mim? Sua voz grave ressoou pelo saguão. Camila pigarreou discretamente e começou a verificar as caixas de correio do hotel. Suas mãos
Tremiam levemente, mas ela se esforçou para agir com profissionalismo. Aqui está, Sr. Salvatore. Ela entregou o envelope e tentou manter sua expressão neutra. Ele pegou a correspondência, mas não saiu imediatamente. Seus olhos a analisaram por um instante, como se tentasse decifrá-la. Espero que tenha descansado bastante. Sua voz saiu mais baixa desta vez. E então, para a surpresa de Camila, ele riu de leve antes de acrescentar: Veja se não dorme de novo, hein? Antes que ela pudesse responder, ele se virou e saiu, deixando para trás um rastro de perfume amadeirado e um coração acelerado dentro do peito de Camila. Por alguns segundos, ela ficou completamente paralisada, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Mas então... eu sabia! Vivian quase derrubou o balde de limpeza ao dar um pulo, apontando para Camila com um olhar vitorioso. Você viu isso? Você ouviu isso? Vivian, pelo amor de Deus, fala baixo. Falar baixo? Eu vou é gritar. Ela fingiu segurar um microfone invisível. Atenção, atenção, hóspedes do Grande Imperial. O Sr. Salvatore está apaixonado por Camila, a recepcionista mais dorminhoca deste hotel. Camila arregalou os olhos e cobriu a boca da amiga. Você quer que me demitam? Vivian riu, afastando as mãos dela. A amiga só não vê quem não quer. Ele só estava brincando. Brincando? Camila, aquele homem não sabe nem o que. É brincadeira. A última vez que o vi sorrindo foi quando anunciaram um aumento nos lucros do hotel. Camila tentou ignorá-la, mas a verdade era que ela também sentiu algo diferente na forma como ele a olhou. Enzo Salvatore entrou em seu escritório e se jogou na cadeira, passando a mão pelo rosto. Ele precisava se concentrar no trabalho. Havia reuniões importantes, investimentos a revisar, decisões que movimentavam milhões, mas sua mente estava em outro lugar, ou melhor, em outra pessoa, Camila. Ele não entendia. Não fazia sentido. Desde aquela noite em que a encontrou dormindo no balcão, ela não saía de seus pensamentos. Era o olhar. Os olhos dela eram idênticos aos de Helena. Por anos, ele tentou esquecer. Tentou enterrar as lembranças da mulher que amou e perdeu de forma tão cruel. Mas agora, sem aviso, o destino colocou diante dele um par de olhos que o fazia sentir como se o tempo tivesse voltado. E pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu o coração querer voltar a viver. Mas será que ele estava pronto para isso? Grande Imperial era um hotel de luxo conhecido por sua excelência, organização e, acima de tudo, pelo profissionalismo impecável de seu dono. Enzo Salvatore nunca quebrava padrões. Ele era um homem metódico, de hábitos fixos e rotina inabalável. Mas então por quê? Pelo segundo dia seguido, ele estava indo pessoalmente até a recepção buscar sua correspondência. Isso nunca acontecia. Normalmente, o gerente pegava sua correspondência e a deixava em sua sala, sem necessidade de interação com ninguém. Mas lá estava ele novamente. Camila, que estava organizando alguns documentos, sentiu um arrepio subir pela espinha quando ouviu o som firme dos sapatos dele contra o mármore do saguão. O perfume amadeirado e marcante anunciava sua presença antes mesmo de ela erguer o olhar. Então lá estava ele, parado diante do balcão. Minha correspondência chegou? A voz grave e controlada fez o coração dela bater um pouco mais rápido. Camila engoliu em seco, tentando parecer profissional, mas não pôde evitar sentir-se nervosa. E é só um instante, Sr. Salvatore. Com as mãos ligeiramente trêmulas, ela procurou pelos envelopes. Encontrou rapidamente e os entregou, mas não estava preparada para o que veio depois. Ele pegou os papéis, mas, ao invés de ir embora como sempre fazia, permaneceu ali. Camila franziu a testa confusa e então ele perguntou: "Como você está? O tempo pareceu parar." Camila piscou, sentindo a garganta secar.
O quê? O poderoso e frio Enzo Salvatore perguntando como ela estava? Ela ficou tão surpresa que quase se engasgou com o próprio ar. Tossiu levemente, tentando recuperar a compostura, enquanto ele arqueava a sobrancelha de forma quase imperceptível. E eu estou bem, Sr. Salvatore. Obrigada por perguntar. Respondeu, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Ele assentiu levemente, como se estivesse satisfeito com a resposta. E então, um detalhe que ninguém jamais presenciou aconteceu. Ele sorriu. Foi um sorriso pequeno, discreto, quase imperceptível. Mas um sorriso real. Ótimo. Vejo você mais tarde. Ele disse e se afastou, deixando para trás uma Camila completamente perplexa. Ela piscou várias vezes, ainda tentando processar o que havia acontecido. Foi então que sentiu um olhar queimando ao seu lado. Vivian estava lá, e sua expressão era uma mistura de triunfo e divertimento. Eu te disse. Ela falou pausadamente, cruzando os braços e abrindo um sorriso travesso. Camila revirou os olhos. Vivian, para com isso. Futura Camila Salvatore, prazer. Vivian. Ai, desculpa, quer dizer, futura senhora Salvatore. Ela riu e fingiu uma reverência exagerada. Ó grande rainha do grande imperial, digníssima esposa do chefe, permita-me varrer este chão em sua homenagem. Camila não aguentou e caiu na risada. Você é completamente doida. Vivian deu de ombros. Amiga, só não vê quem não quer. E para ser sincera, Camila estava começando a ver. Enquanto isso, Enzo Salvatore caminhava de volta ao seu escritório com o coração batendo mais forte do que gostaria de admitir. O que estava acontecendo com ele? Ele nunca perguntou nada pessoal a nenhum funcionário. Ele não fazia brincadeiras. Ele não sorria, mas com Camila. Tudo parecia diferente. Era o olhar dela. Aquele olhar que ele passou anos tentando esquecer. Agora estava ali, diante dele, trazendo lembranças que eram ao mesmo tempo dolorosas e doces. Por muito tempo ele viveu sem sentir nada, mas agora, cada vez que via Camila, algo dentro dele se movia, e isso o assustava. Mas ao mesmo tempo ele não conseguia evitar. Pela primeira vez em anos, ele queria sentir de novo. Camila, por outro lado, começou a notar algo que não queria admitir. Ela estava atraída por ele. Era impossível ignorar. Ele era elegante, poderoso, extremamente bonito. E ainda por cima, cheirava absurdamente bem. Ela nunca pensou nisso antes. Mas agora, cada vez que ele aparecia, seu coração parecia acelerar um pouquinho mais. Mas onde isso ia parar? Enzo Salvatore sempre foi um homem solitário. No mundo dos negócios, ele era conhecido por sua independência. Ele não confiava em ninguém para lidar com suas decisões, seus investimentos ou sua agenda. Nunca teve uma secretária. E não porque não pudesse contratar uma, mas porque simplesmente não queria ninguém ao seu lado. Até agora, no silêncio de seu escritório, Enzo tamborilava os dedos sobre a mesa de mogno. O perfume discreto de couro e madeira preenchia o ambiente. Mas seu pensamento estava longe dali. Ele não conseguia ignorar a presença de Camila. Desde aquela noite em que a encontrou dormindo na recepção, algo dentro dele mudou. Ele tentou evitar, tentou racionalizar, mas era impossível negar. Ele a queria por perto. Ele não sabia explicar. Ela o fazia bem. De alguma forma, aquela moça simples, com olhos que refletiam um passado que ele tanto tentou esquecer, estava trazendo algo de volta. Algo que ele já não sentia há muito tempo, e ele precisava conhecê-la melhor. Foi então que teve uma ideia. Ele pegou o telefone interno e chamou seu gerente, Marco, para seu escritório. Marco chegou apressado, pois era raro o dono do hotel chamá-lo pessoalmente. Sr. Salvatore, precisa de algo? Quero que me traga os arquivos dos funcionários. O gerente arqueou a sobrancelha, confuso. Os arquivos? Sim. De todos? Sim.
Aquilo era estranho. Enzo nunca se envolvia diretamente com a vida pessoal dos funcionários. Ele sempre confiou no setor de RH para lidar com esse tipo de informação. Mas Marco não questionou, apenas assentiu e saiu da sala para buscar os documentos. O que ele não sabia era que tudo aquilo era uma desculpa. A única coisa que Enzo realmente queria saber era: Camila era casada? Tinha namorado? Algum envolvimento? Ele precisava saber. Quando Marco voltou com os arquivos, Enzo pegou a ficha de Camila primeiro. Ele analisou rapidamente as informações. 22 anos, solteira, mora com a avó, murmurou para si mesmo, absorvendo os detalhes. Se pegou, sorrindo de leve. Então fechou o arquivo e olhou para Marco. Quero promovê-la. O gerente quase caiu para trás. Promovê-la? Sim. Preciso de uma secretária particular e acho que ela é a pessoa certa para o cargo. Marco ficou ainda mais confuso. Mas, senhor Salvatore, o senhor nunca teve secretária e agora eu quero uma. Mas por que justamente ela? Há funcionários mais experientes. Eu escolhi Camila e quero que ela receba um salário 3 vezes maior do que o que ganha atualmente. O gerente abriu a boca para dizer algo, mas desistiu. Não fazia sentido discutir. Enzo Salvatore sempre sabia o que queria. Claro, senhor. Vou chamá-la agora. Mesmo. Camila estava atrás do balcão organizando documentos quando viu Marco se aproximando com um olhar estranho. Camila, o senhor Salvatore quer falar com você no escritório dele. Camila congelou. O quê? Por quê? Marco suspirou. Ele quer te oferecer uma promoção. Vivian, que estava ao lado ouvindo tudo, deixou o pano cair no chão. O quê? Ela praticamente gritou. Camila arregalou os olhos. Uma promoção? Marco confirmou com a cabeça. Ele quer que você seja a secretária particular dele, com um salário 3 vezes maior. O coração de Camila disparou. Aquilo não fazia sentido. Isso só pode ser um engano, mas antes que ela pudesse processar, Vivian já estava segurando seu braço, sorrindo de orelha a orelha. Não acredito. Ela sussurrou, cheia de emoção. Eu te disse, amiga. Vivian, para. Eu te disse. Vivian, futura Camila Salvatore, agora oficialmente promovida ao cargo de esposa do chefe. Ai, meu Deus! Camila cobriu o rosto, rindo e nervosa ao mesmo tempo. Vivian pegou o balde e fingiu polir um troféu imaginário. E o prêmio de funcionária mais sortuda do século vai para Camila. Você é impossível. Amiga, eu sabia que aquele homem estava caidinho por você. E agora ele arrumou um jeito de te ter mais perto. Camila não sabia o que pensar. A verdade é que algo dentro dela se acendeu com a notícia. E isso a assustava. Seu coração estava acelerado. A ideia de trabalhar tão próxima dele fazia algo dentro dela despertar. Enquanto isso, Enzo aguardava ansiosamente. Ele não entendia o que estava acontecendo, consigo mesmo, mas sabia de uma coisa: ele precisava de Camila por perto, e agora ele teria. O dia seguinte chegou, e com ele a nova realidade de Camila. Ela estava prestes a começar seu primeiro dia como secretária particular de Enzo Salvatore. Ela ainda não conseguia acreditar que isso estava acontecendo. Era um misto de empolgação e nervosismo. Quando chegou ao escritório dele, percebeu que o ambiente era completamente diferente da recepção do hotel. As paredes eram revestidas em madeira escura, os móveis eram imponentes e um leve aroma de café fresco pairava no ar. E no centro daquele cenário, sentado atrás de uma enorme mesa de mogno, estava ele, Enzo Salvatore, o homem que mudaria sua vida para sempre. Entre, Camila. A voz dele era firme, mas surpreendentemente gentil. Ela respirou fundo e deu alguns passos hesitantes para dentro da sala. Obrigada pela oportunidade, senhor Salvatore. Eu realmente não esperava por isso.
Ele a observou por um instante e disse: "Aqui dentro pode me chamar apenas de Enzo." Ela ficou surpresa. "Certo, Enzo." Ele apontou para uma mesa bem organizada ao lado da dele. "Esse será o seu espaço. Você terá acesso à minha agenda, cuidará dos meus compromissos e filtrará as pessoas que desejam falar comigo." Ela assentiu, tentando memorizar tudo. Entendido. Os dias foram passando e Camila se acostumou rapidamente ao novo trabalho. Ela percebeu que, apesar da postura séria, Enzo era um homem extremamente justo e, o mais surpreendente, ele confiava nela. Com o tempo, os dois foram se aproximando cada vez mais. Em um fim de tarde, enquanto revisavam a agenda da semana seguinte, Camila sentiu que era o momento de compartilhar algo sobre si mesma. Ela respirou fundo e disse: "Sabe, minha vida nunca foi fácil. Desde pequena eu aprendi a lutar." Enzo ergueu o olhar para ela. "Por quê?" Ela hesitou por um momento, mas então continuou: "Minha mãe morreu no parto. Eu nunca a conheci. Fui criada pela minha avó, que já era idosa quando me recebeu nos braços." Ele ficou em silêncio, ouvindo atentamente. "Desde muito cedo eu precisei trabalhar. Fiz de tudo para ajudar minha avó. Faxina, pequenos trabalhos, qualquer coisa que nos permitisse sobreviver." A voz dela tremeu levemente. "Eu nunca tive a chance de sonhar. Nunca pude escolher. A vida simplesmente me empurrou para a luta." Enzo sentiu um aperto no peito. Aquela história era tão familiar e então, pela primeira vez em muitos anos, ele decidiu contar sua própria dor. Ele respirou fundo e disse: "Eu também perdi alguém no parto." Os olhos de Camila se arregalaram. "O quê?" Ele abaixou o olhar para as mãos e continuou: "Minha esposa e minha filha." O coração de Camila apertou. Ela não sabia o que dizer. Enzo fechou os olhos por um breve instante antes de continuar. "Minha esposa, Isabela, morreu ao dar à luz nossa filha, e nossa filha nasceu sem vida." O silêncio preencheu a sala. Os olhos de Camila se encheram de lágrimas. "Meu Deus, Enzo!" Ele respirou fundo. "Depois daquele dia, eu me fechei para o mundo. Me tornei frio, nada mais fazia sentido." Camila sentiu uma imensa compaixão por ele. Agora entendia por que ele era daquele jeito. E ao mesmo tempo percebeu algo. Ele estava mudando. Pouco a pouco, o homem frio e distante estava se transformando. E ela fazia parte dessa transformação. Conforme os meses passaram, Camila e Enzo se tornaram inseparáveis. Eles compartilhavam conversas, risadas e até momentos de silêncio que falavam mais do que 1000 palavras. E foi em uma dessas tardes, enquanto estavam no escritório, que Camila respirou fundo e decidiu pedir algo. "Enzo, posso te pedir uma coisa?" Ele ergueu os olhos do computador. "Claro. Minha amiga Vivian, ela trabalha no hotel há anos e é extremamente competente. Acho que ela merece uma promoção." Enzo franziu a testa. "Vivian, a amiga que adora rir de você?" Camila riu. "Ela mesma." Ele ficou pensativo por alguns segundos. Então, pegou o telefone e ligou para Marco, o gerente. "Quero que promova Vivian a chefe da limpeza." Do outro lado da linha, Marco ficou mudo por alguns instantes. "Se claro, senhor Salvatore." Camila abriu um enorme sorriso e pulou de felicidade. "Sério?" Enzo sorriu de leve. "Você pediu, então eu fiz." Quando Camila contou a novidade para Vivian, a amiga quase teve um infarto. "Você tá brincando comigo?" "É sério, Vivian. Você foi promovida." Vivian segurou os ombros de Camila e a sacudiu. "Eu te amo, sua louca." As duas começaram a rir. Vivian, com lágrimas nos olhos, pegou uma vassoura e fingiu que era um microfone. "Queridos funcionários do hotel, anunciamos. Agora que Vivian foi promovida. Agora eu sou a chefe da limpeza. Ninguém me segura mais." Camila ria tanto que quase caiu no chão. Vivian então se aproximou e sussurrou: "Amiga, você tem noção do que esse homem está fazendo por você?" Camila sentiu seu coração disparar. Ela
Sabia que Enzo não fazia esse tipo de coisa por ninguém. E isso só significava uma coisa: ele realmente se importava com ela. E no fundo, Camila sabia que sentia o mesmo. Mas será que ele algum dia admitiria? Vivian não conseguiu conter as lágrimas. Ela olhava para Camila com os olhos brilhando de emoção. "Isso vai mudar minha vida", disse, a voz embargada. Camila segurou as mãos da amiga com carinho. "Você merece, Vivian. Você trabalha duro há anos. Essa promoção é apenas o reconhecimento do seu esforço." Vivian desabou em um abraço apertado, chorando de felicidade. "Obrigada, amiga. Obrigada mesmo. Você não tem ideia do quanto isso vai ajudar meus filhos." Camila sentiu um aperto no peito. Ela sabia o quanto Vivian lutava. Criar 3 filhos sozinha não era fácil, ainda mais com o salário apertado que ganhava. Agora, tudo mudaria. E o que as duas não perceberam foi que, de longe, Enzo Salvatore assistia àquela cena. Ele observou cada detalhe, o brilho nos olhos de Vivian, a felicidade genuína de Camila em ajudar a amiga, o abraço sincero entre as duas. E, pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu o coração se aquecer. Aquele gesto de Camila era pura bondade, e ele percebeu algo. Estava completamente apaixonado por ela. Os dias seguiram normalmente. Camila continuava trabalhando como secretária, e Enzo tentava a todo custo entender seus próprios sentimentos. Ele nunca havia sentido algo assim por ninguém depois de Isabela. Mas quanto mais tempo passava ao lado de Camila, mais impossível se tornava ignorar o que sentia. Então, ele tomou uma decisão. Naquela manhã, assim que Camila chegou ao escritório, ele olhou para ela e disse: "Quero que jante comigo hoje à noite." Camila, distraída, organizando papéis, nem olhou para ele quando respondeu: "Claro, Sr. Salvatore. Qual restaurante deseja que eu faça a reserva?" Ele sorriu de canto. "Não quero que reserve, quero que vá comigo." Dessa vez, Camila parou tudo o que estava fazendo. Ela olhou para ele confusa. "O quê?" Ele cruzou os braços e repetiu: "Quero que jante comigo, só nós dois." O coração dela disparou. "É um jantar de negócios?" Ele sorriu de leve. "Você pode chamar assim se quiser, mas prometo que não falaremos de trabalho." Camila ficou sem saber o que dizer. Enzo nunca havia feito esse tipo de convite para ninguém. "Tudo bem, eu aceito." Ele assentiu, satisfeito. "Ótimo, passarei para te buscar às 8. Camila engoliu em seco. Algo lhe dizia que aquela noite mudaria tudo. Às 8 da noite, Enzo chegou para buscá-la. Quando Camila saiu de casa, ele ficou sem palavras. Ela usava um vestido azul marinho elegante, mas discreto. Os cabelos estavam soltos e a maquiagem realçava sua beleza natural. "Você está incrível", disse ele sincero. Ela sorriu levemente envergonhada. "Obrigada. Você também está elegante." E ele realmente estava. Usava um terno preto impecável, com um perfume envolvente que fazia o coração dela acelerar. Os dois seguiram para um dos restaurantes mais sofisticados da cidade. Era um lugar luxuoso, à meia luz, com música ambiente e uma vista deslumbrante. Mas, diferente do que Camila esperava, Enzo não parecia nada sério ou formal naquela noite. Ele estava diferente, mais leve. Pela primeira vez, ele riu genuinamente com algo que ela disse. Ele contou histórias engraçadas da juventude. E Camila também compartilhou momentos engraçados da vida ao lado de sua avó e Vivian. A noite seguiu com leveza e sorrisos. Até que em determinado momento ele ficou sério. "Camila, quero te contar algo." Ela percebeu a mudança de tom e prestou atenção. "O que foi?" Ele respirou fundo. "Desde que perdi Isabela, nunca mais achei que poderia sentir algo por alguém." Camila sentiu o coração apertar. "Mas então, você apareceu." O coração dela disparou. Enzo continuou:
No começo, achei que fosse só uma coincidência, o jeito que seus olhos me lembravam os dela. Mas, com o tempo, percebi que não era isso. Ele pegou delicadamente a mão de Camila sobre a mesa. O que me encantou em você não foi a semelhança com Isabela, foi quem você é. Sua bondade, sua força, sua forma de ver o mundo. Ela sentiu os olhos marejarem. Camila, eu estou completamente apaixonado por você. Ela sentiu o chão sumir. Nunca imaginou que ouviria aquelas palavras. Eu não sei o que dizer. Ele sorriu, apertando levemente a mão dela. Só me diga se sente o mesmo. Ela respirou fundo. O que estava sentindo? Ela olhou para ele, para o homem que meses atrás era um completo estranho. Um homem frio, distante, inatingível, mas agora, diante dela, havia um homem diferente. Um homem que se abriu, que mudou, que demonstrou seu coração. E ela percebeu a verdade. Também estava apaixonada por ele. Com um sorriso emocionado, ela sussurrou: sim, eu sinto o mesmo. O brilho nos olhos de Enzo era indescritível. Ele segurou o rosto dela com delicadeza. Então, aceita ser minha namorada? Ela não precisou pensar. Sim, Enzo, eu aceito. E naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, Enzo Salvatore voltou a sorrir de verdade. Os meses passaram como um sopro, e com eles, Enzo Salvatore mudou completamente. O homem frio e solitário deu lugar a alguém mais humano, mais leve, mais feliz. Agora, ele chegava ao trabalho e cumprimentava todos os funcionários pelo nome. O hotel inteiro percebeu a transformação. Os salários melhoraram, os benefícios aumentaram e todos passaram a admirar ainda mais o patrão que antes era apenas uma figura distante e temida. E, claro, o motivo de tudo isso tinha nome: Camila. Além do trabalho, Camila e Enzo passavam muito tempo juntos. E um dos lugares que ele mais gostava de estar era na casa dela, com sua avó. Dona Lourdes adorava Enzo. Esse rapaz tem um bom coração, Camila. Só precisava de alguém para lembrá-lo disso. Ela dizia isso sempre, e Enzo sorria. Com o tempo, ele começou a tratá-la como uma avó de verdade. Levava flores, perguntava como ela estava e sempre ouvia suas histórias com paciência e carinho. E Camila, ela nunca havia sido tão feliz. Se antes a vida dela era só trabalho e luta, agora ela tinha alguém ao seu lado para dividir os momentos. E ela sabia que Enzo sentia o mesmo. Uma noite, Enzo levou Camila para jantar em um restaurante luxuoso. À luz de velas, ela achava que era apenas um jantar romântico, mas não imaginava o que estava por vir. Depois da sobremesa, Enzo segurou a mão dela e olhou em seus olhos. O coração de Camila disparou. Ele respirou fundo e então sorriu. Eu achava que minha vida nunca teria mais cor. Depois que perdi Isabela e minha filha, achei que o amor tinha morrido dentro de mim. Ela apertou a mão dele, emocionada. Mas você apareceu, Camila. Você me devolveu a vontade de viver, de sorrir, de ser um homem melhor. Você me mostrou que o amor pode nascer de novo, mesmo quando tudo parece perdido. Os olhos dela brilharam com lágrimas. Foi então que ele se ajoelhou diante dela. O restaurante inteiro parou. Camila prendeu a respiração. Enzo tirou uma caixinha de veludo do bolso e abriu, revelando um anel de diamante deslumbrante. Camila, você aceita se casar comigo? Ela não conseguiu conter as lágrimas. Era impossível acreditar que aquele momento estava acontecendo. Entre soluços e risos, ela respondeu: sim, eu aceito. Todos no restaurante aplaudiram e comemoraram. E ali, Enzo beijou sua futura esposa com todo o amor que existia dentro dele. O casamento foi um evento maravilhoso. Camila vestia um lindo vestido branco, simples, mas elegante, que realçava ainda mais sua beleza natural. Enzo, de terno preto, parecia um príncipe.
A cerimônia aconteceu ao ar livre, em um jardim florido, com uma decoração sofisticada e cheia de luzes. Todos os funcionários do hotel foram convidados, e a festa foi repleta de música, alegria e emoção. Vivian, como não poderia ser diferente, esteve ao lado de Camila o tempo todo. Quando os noivos estavam prestes a entrar no salão, ela segurou a amiga pelo braço e sussurrou no ouvido dela: "Eu não te disse, amiga, você virou a senhora Camila Salvatore?" Camila caiu na risada. "Você sempre soube, né?" Vivian deu de ombros rindo. "Eu sempre tive um faro para romances." As duas deram risada juntas, enquanto a festa seguia com muita dança, música e alegria. Depois da festa, Enzo e Camila partiram para uma lua de mel inesquecível na Itália. E meses depois, uma nova notícia trouxe ainda mais felicidade. Camila estava grávida. Quando contou para Enzo, ele chorou. "Eu vou ser pai." Ela assentiu sorrindo. Ele a abraçou forte, sem conseguir conter a emoção. "Esse é o melhor presente da minha vida." E ali, eles souberam que seu amor estava completo. A vida de ambos havia sido marcada pela dor e pela luta, mas agora tudo era felicidade. Quando Camila anunciou sua gravidez, Enzo chorou de alegria. "Eu vou ser pai?" Ele repetiu, como se precisasse ouvir a confirmação mais uma vez. Camila sorriu, segurando seu rosto com ternura. "Sim, meu amor, você vai ser pai." Ele a abraçou com força, sentindo o coração explodir de felicidade. Mas, conforme a euforia inicial passou, um medo terrível tomou conta dele. O passado que ele havia tentado enterrar voltou como um golpe certeiro. Ele se lembrou de Isabela, sua falecida esposa. Se lembrou da dor insuportável de perdê-la. E se algo acontecesse com Camila? E se a história se repetisse? Naquela noite, quando ficaram sozinhos, ele não conseguiu esconder sua angústia. "Camila, e se algo der errado? E se eu te perder? Eu não suportaria." Ela segurou suas mãos com firmeza e olhou nos olhos dele. "Enzo, meu amor, eu estou bem. O bebê está bem." Ele respirou fundo, tentando controlar a ansiedade. Mas no fundo, o medo permaneceu. Os meses passaram, e a barriga de Camila crescia, junto com a preocupação de Enzo. Ele estava sempre atento, cuidando dela em cada detalhe. Se Camila sentia qualquer desconforto, por menor que fosse, ele já queria levá-la ao médico. "Enzo, é só um desejo de chocolate." Ela brincava, rindo. Mas ele já estava no telefone ligando para a cozinha do hotel para pedir uma sobremesa especial para ela. Vivian achava graça e provocava o patrão sempre que podia. "Você virou um pai coruja antes mesmo da criança nascer." Mesmo quando tentava relaxar, Enzo não conseguia evitar a tensão. À noite, ele ficava acordado, velando o sono de Camila. E quando sentia medo, ele se agarrava ao ventre dela, sussurrando palavras de amor para o bebê. Camila sabia que ele estava aterrorizado, mas sempre o acalmava com seu carinho. E assim chegou o grande dia. Era uma madrugada fria, quando as primeiras contrações começaram. Camila segurou a barriga e gemeu baixinho. Enzo saltou da cama em desespero. "Meu Deus, é agora?" "Sim, Enzo." Mas calma, não precisa entrar em pânico. Ele não estava nada calmo. Pegou a mala da maternidade, ligou para o médico, chamou o motorista e, em menos de 10 minutos, estavam a caminho do hospital. No carro, ele segurava a mão de Camila com força. "Amor, respira. Está tudo bem. Eu estou aqui." "Enzo." "Sim, meu amor. Você que tem que respirar." Ele percebeu que estava mais nervoso do que ela. Camila riu baixinho, mesmo sentindo a dor das contrações. Ele beijou sua testa, tentando se acalmar. Quando chegaram ao hospital, os médicos logo a levaram para a sala de parto, e foi aí que o pânico de Enzo atingiu o ápice. Ele ficou paralisado na porta do centro cirúrgico, vendo Camila sumir atrás das portas brancas.
Seu coração batia acelerado. Era o mesmo hospital onde Isabela havia morrido. O mesmo cheiro, as mesmas luzes frias. Ele fechou os olhos e rezou. Pela primeira vez em anos, ele pediu a Deus: por favor, salve Camila, salve minha filha. Os minutos pareciam horas. Até que, de repente, os olhos dela brilharam com lágrimas. Foi então que ele se ajoelhou diante dela. O restaurante inteiro parou. Camila prendeu a respiração. Enzo tirou uma caixinha de veludo do bolso e abriu, revelando um anel de diamante deslumbrante. Camila, você aceita se casar comigo? Ela não conseguiu conter as lágrimas. Era impossível acreditar que aquele momento estava acontecendo. Entre soluços e risos, ela respondeu: sim, eu aceito. Todos no restaurante aplaudiram e comemoraram. E ali, Enzo beijou sua futura esposa com todo o amor que existia dentro dele. O casamento foi um evento maravilhoso. Camila vestia um lindo vestido branco, simples, mas elegante, que realçava ainda mais sua beleza natural. Enzo, de terno preto, parecia um príncipe. A cerimônia aconteceu ao ar livre, em um jardim florido, com uma decoração sofisticada e cheia de luzes. Todos os funcionários do hotel foram convidados, e a festa foi repleta de música, alegria e emoção. Vivian, como não poderia ser diferente, esteve ao lado de Camila o tempo todo. Quando os noivos estavam prestes a entrar no salão, ela segurou a amiga pelo braço e sussurrou no ouvido dela: eu não te disse, amiga. Você virou a senhora Camila Salvatore. Camila caiu na risada. Você sempre soube, né? Vivian deu de ombros, rindo. Eu sempre tive um faro para romances. As duas deram risada juntas, enquanto a festa seguia com muita dança, música e alegria. Depois da festa, Enzo e Camila partiram para uma lua de mel inesquecível na Itália. E meses depois, uma nova notícia trouxe ainda mais felicidade. Camila estava grávida. Quando contou para Enzo, ele chorou. Eu vou ser pai? Ela assentiu sorrindo. Ele a abraçou forte, sem conseguir conter a emoção. Esse é o melhor presente da minha vida. E ali eles souberam que seu amor estava completo. A vida de ambos havia sido marcada pela dor e pela luta, mas agora tudo era felicidade. Quando Camila anunciou sua gravidez, Enzo chorou de alegria. Eu vou ser pai? Ele repetiu, como se precisasse ouvir a confirmação mais uma vez. Camila sorriu, segurando seu rosto com ternura. Sim, meu amor, você vai ser pai. Ele a abraçou com força, sentindo o coração explodir de felicidade. Mas, conforme a euforia inicial passou, um medo terrível tomou conta dele. O passado que ele havia tentado enterrar voltou como um golpe certeiro. Ele se lembrou de Isabela, sua falecida esposa. Se lembrou da dor insuportável de perdê-la. E se algo acontecesse com Camila? E se a história se repetisse? Naquela noite, quando ficaram sozinhos, ele não conseguiu esconder sua angústia. Camila, e se algo der errado? E se eu te perder? Eu não suportaria... Ela segurou suas mãos com firmeza e olhou nos olhos dele. Enzo, meu amor, eu estou bem. O bebê está bem. Ele respirou fundo, tentando controlar a ansiedade, mas no fundo o medo permaneceu. Os meses passaram e a barriga de Camila crescia, junto com a preocupação de Enzo. Ele estava sempre atento, cuidando dela em cada detalhe. Se Camila sentia qualquer desconforto, por menor que fosse, ele já queria levá-la ao médico. Enzo, é só um desejo de chocolate. Ela brincava rindo, mas ele já estava no telefone ligando para a cozinha do hotel para pedir uma sobremesa especial para ela. Vivian achava graça e provocava o patrão sempre que podia. Você virou um pai coruja antes mesmo da criança nascer. Mesmo quando tentava relaxar, Enzo não conseguia evitar a tensão. À noite, ele ficava acordado, velando o sono de Camila. E quando sentia medo, ele se agarrava ao ventre dela, sussurrando palavras de amor para o bebê. Camila sabia que ele estava aterrorizado, mas sempre o acalmava com seu carinho. E assim,
Chegou o grande dia. Era uma madrugada fria, quando as primeiras contrações começaram. Camila segurou a barriga e gemeu baixinho. Enzo saltou da cama em desespero. Meu Deus, é agora? Sim, Enzo, mas calma, não precisa entrar em pânico. Ele não estava nada calmo. Pegou a mala da maternidade, ligou para o médico, chamou o motorista e, em menos de 10 minutos, estavam a caminho do hospital. No carro, ele segurava a mão de Camila com força. Amor, respira, está tudo bem. Eu estou aqui. Enzo. Sim, meu amor. Você que tem que respirar. Ele percebeu que estava mais nervoso do que ela. Camila riu baixinho, mesmo sentindo a dor das contrações. Ele beijou sua testa tentando se acalmar. Quando chegaram ao hospital, os médicos logo a levaram para a sala de parto, e foi aí que o pânico de Enzo atingiu o ápice. Ele ficou paralisado na porta do centro cirúrgico, vendo Camila sumir atrás das portas brancas. Seu coração batia acelerado. Era o mesmo hospital onde Isabela havia morrido. O mesmo cheiro, as mesmas luzes frias. Ele fechou os olhos e rezou. Pela primeira vez em anos, ele pediu a Deus: por favor, salve Camila, salve minha filha. Os minutos pareciam horas, até que, de repente, um choro de bebê ecoou pelo corredor. Enzo arregalou os olhos. Ele ouviu. Seu coração disparou. A médica apareceu na porta sorrindo. Parabéns, Sr. Salvatore. Você tem uma filha saudável. Ele sentiu as pernas fraquejarem. E Camila? Ela está bem? A médica assentiu. Está ótima. Você pode vê-la agora. Quando Enzo entrou no quarto, seu peito estava apertado de emoção. Camila estava na cama, sorrindo, com um pacotinho rosa nos braços. Ele parou na porta, as lágrimas já caindo pelo rosto. Camila olhou para ele e estendeu os braços. Vem conhecer sua filha, papai. Ele caminhou devagar, sentindo o peso da emoção tomar conta de seu corpo. Camila colocou o bebê em seus braços e, naquele momento, algo dentro dele mudou para sempre. A garotinha era perfeita. Tinha os olhinhos fechados, o rostinho delicado, e os pequenos dedinhos se moviam lentamente. Era sua filha, a prova viva de que ele poderia recomeçar. Ele olhou para Camila com o rosto molhado de lágrimas. Ela é linda e tem um pai maravilhoso. Ele sorriu, beijando a testa da esposa. Obrigado por me dar esse presente, meu amor. Ela acariciou seu rosto, sabendo o que aquele momento significava para ele. Ele olhou para a filha novamente e sussurrou: bem-vinda ao mundo, minha pequena Isabela. Sim, eles decidiram dar o nome da falecida esposa dele para a bebê. Não por tristeza, mas para honrar o passado e celebrar o presente. Camila segurou sua mão. Nós conseguimos, Enzo. Agora somos uma família. Ele sorriu em meio às lágrimas. Sim, meu amor. Uma família para sempre. Os dias que se seguiram foram de pura felicidade. Enzo não largava a filha por um segundo. Vivian foi visitar Camila no hospital e, ao ver a cena de Enzo segurando a bebê, riu alto. Senhor Salvatore, quem diria? Você virou um verdadeiro babão. Ele não negou, apenas sorriu, olhando para sua filha com amor incondicional. Agora, ele sabia que sua dor havia ficado para trás e que, finalmente, ele tinha tudo o que sempre precisou. Porque, no final, o amor venceu e ele era o homem mais feliz do mundo.